Bom dia. Hoje eu já vi que eu já não consigo fazer mais a live no Instagram, mas a palavra de hoje é Deus é fiel. Hoje pela manhã, logo cedo, eu não costumo ouvir louvor logo cedo, né? Porque eu vou ler sempre a palavra, mas o Senhor me deu um louvor de Nani Azevedo, que fala o seguinte. Ele começa cantando: sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim e a você. Deus é fiel. E aí ele continua: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim, não cumprir em você. Você não morrerá enquanto o Senhor não cumprir as promessas que Ele tem sobre a sua vida. Enquanto Ele não cumprir todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim, o que nós falávamos ontem sobre os sonhos, né? Enquanto Ele não cumprir todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. E aí Ele continua aqui cantando: eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele, o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele, o meu coração. E aí eu vou finalizar com essa última estrofe aqui. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim, dita a você. Deus é fiel. Deus é fiel. Bem-vindos ao Mentes com Bíblia, todos os dias 7h30, horário de Portugal. E o Senhor, Ele é fiel. E essa palavra, ela não é por acaso. Ontem nós falávamos sobre os sonhos de Deus. Os sonhos que o Senhor sonha ao nosso respeito. Os sonhos que já estão lá escritos ao nosso respeito. E este Deus, Ele cumpre a sua palavra. Nós só precisamos obedecê-lo, andar em santidade, termos que o nosso amor por Ele seja com todas as nossas forças, com todos os nossos pensamentos, com todo o nosso ser. Então este Deus estará conosco e os sonhos dele irão se realizar. Mesmo que hoje você pense, não, está tudo perdido. Não, mesmo que hoje você pense, nossa, está tudo destruído, não tem como ser diferente diante disso que eu estou vendo. E o Senhor nos fala hoje que os sonhos dele serão realizados em nossas vidas quando nós estamos obedientes na presença dele, quando nós somos fiéis a ele e ele é fiel a nós. E eu quero ler hoje sobre a viúva de Sarepta, que está lá em 1 Reis 17, versículo 8. Um pouquinho antes ali do início do capítulo 17, a palavra vai nos falar sobre Elias. Elias é o que antecedeu, o profeta que antecedeu Eliseu, e que nós falamos ali de Eliseu, né, a respeito do milagre que ele fez, que ressuscitou ali o menino da sunamita, e depois isso ainda virou um grande testemunho em honra para o nosso Deus. E ainda instituiu para a sunamita muito além do que ela imaginava. Ela chegou lá na presença do rei somente para pedir as terras dela de volta logo após 7 anos de seca, mas o Senhor, Ele tem muito mais para as nossas vidas, muito mais do que nós podemos esperar. Então o rei disse, não, vamos instituir também a devolução de tudo aquilo que a tua terra gerou nesses 7 anos. Então ela recebeu sobre os 7 anos como se ela estivesse lá. E Deus é maravilhoso e os sonhos dele são muito maiores do que os nossos. Então Elias aqui, né, no que antecede a viúva de Sarepta, Elias havia dito para o rei Acabe que não iria chover por 3 anos, e realmente não choveu por 3 anos e meio. E durante todo esse tempo ele foi perseguido em função dessa palavra, mas o Senhor o escondeu. O Senhor enviou ele ali, o Senhor disse assim, ó, versículo 2, capítulo 17, versículo 2. Vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite,
que fica a leste do rio Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para que levarem alimento até você. Então o Senhor, Ele não nos deixa sem os suprimentos, Ele não nos deixa sem a nossa porção diária. Por que que nós nos preocupamos tanto com o amanhã, se o mais importante é o hoje, a nossa porção diária? E a fidelidade deste Deus não nos deixa sem o alimento, seja o alimento físico, seja o alimento espiritual, Ele não nos deixa sem nos abastecer e nos suprir daquilo que nós necessitamos, do conforto, do aconselhamento, da esperança necessária para hoje, hoje. E aí ele continua aqui no versículo 8, né? Então o Senhor disse a Elias, depois que o riacho secou, depois que a seca se aprofundou ali, o Senhor disse a Elias, vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Imagina, Sarepta era um local fora da região ali de Israel, onde era, na verdade, a localidade onde aquela que estava perseguindo Elias, que é a Jezabel, a esposa de Acabe, que Elias fugiu, na verdade, porque Jezabel estava ali ameaçando ele. Então, o Senhor, olha, o Senhor é muito estratégico. Ele envia Elias lá para a região de origem dessa mulher. E lá nessa região, o Senhor ainda fala, olha, vou levantar ali uma viúva para te alimentar. E olha, a gente pensa, não, o Senhor vai levantar lá uma viúva rica, né? Uma viúva de posses para alimentar o profeta. E olha o que o Senhor faz. Então Elias foi a Sarepta, então Elias obedeceu. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou, pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse, possivelmente, como é que ele ia saber que ela era uma viúva? Ele deve ter questionado ela, né? Claro que tem o discernimento do Senhor, mas ele deve ter questionado ela sobre a situação dela, então ela deve ter dito, olha, perdi o meu marido, agora sou só eu e meu filho, e enfim, agora no decorrer nós vamos entender aqui. E aí ele falou, traga um pedaço de pão também. Ele pediu água para ela e disse, traga um pedaço de pão também. E aí versículo 12, mas ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, ela não falou Senhor Deus dela, falou Senhor seu Deus. Possivelmente Elias ali tinha falado com ela, já tinha ministrado ao seu coração, já tinha ali exposto que ele era um homem de Deus, que ele era um profeta do Senhor. Então ela fala, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. O mesmo milagre que Elias vai fazer aqui para essa viúva, foi o mesmo milagre, a mesma forma de milagre que... me deu branco. Substituto de Elias, me deu um branco. Elias... Gente, me deu branco, peraí. Elias é levado ao céu. Eliseu, misericórdia, me deu branco. O mesmo milagre que Eliseu fez. Eliseu ressuscitou ali o filho da sunamita e depois Eliseu ajudou a viúva pobre que estava ali com seus 2 filhos para serem escravos, que eles tinham dívidas e aqueles que estavam cobrando as dívidas queriam então levar os seus filhos como escravos. E ela chegou ali na presença de Elias e disse, olha, o meu servo, o meu senhor, né, o meu marido era seu servo, era servo de Deus e ele era fiel. Agora estou aqui com essa situação. Então Eliseu disse para ela, o que você tem em casa?
Ah, eu tenho azeite. Então feche a sua casa com os seus filhos, peça o máximo de botijas emprestadas aos seus vizinhos e derrame o azeite sobre essas botijas. Então ela fez e ela encheu todas as botijas. Quando não havia nenhuma botija a mais, o azeite secou. Então ela retorna ali para Eliseu e ele fala: então agora venda esse azeite, pague as suas dívidas e viva desse azeite, você e seus filhos. E aqui o que o Senhor está fazendo? Novamente, esse milagre sobre uma viúva. Então ela estava apanhando alguns gravetos para preparar essa última refeição e depois meu filho e eu morreremos. E eu meditava muito sobre essa questão que tantas vezes nós estamos cansados da nossa jornada, cansados de tanta luta, cansados de tantas aflições, de tantos problemas, mesmo estando na fidelidade a este Deus. E esse Deus nos fala aqui através dessa viúva: eu sei os planos que eu tenho para você, Andréia. Eu sei os planos que eu tenho para você que está aí do outro lado, que em algum tempo da sua vida vai ver esse vídeo. Eu sei os planos, eu sei o que eu tenho e os meus planos são muito maiores do que os teus. Então somente segue com a tua fidelidade a mim e eu sou fiel a ti. Todas as promessas que eu faço, eu cumpro. Todos os sonhos que eu tenho a teu respeito irão se cumprir, porque essa é a minha vontade. Só continua com a tua fidelidade. E olha o que aconteceu aqui. Versículo 13. Elias, porém, disse: não tenha medo. Faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. O que o Senhor nos fala? Quando logo que eu me converti, um dos primeiros versículos que chamou a atenção e que ficou ali gritando no meu ouvido é: busque a Deus em primeiro lugar e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas as outras coisas. Então o Senhor está dizendo aqui para ela, né, através de Elias: faça, acredite no que eu estou falando através do meu servo. E então, aquilo que seria a morte vai ser vida. E veja o que aconteceu. Então Elias continua dando instruções aqui para ela. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro até o dia em que o Senhor enviar chuva. Então essa mulher creu, essa mulher acreditou na promessa que vinha direto do alto do trono do Senhor, que ele utilizou ali através de Elias. Ele disse para ela que não iria faltar nada na vasilha dela. Não, a morte não era o dia da morte, aquele dia que ela estava determinando para ela, que ela pensou, né, no seu último ali, a mente dela possivelmente estava ali num desgaste total, porque não era só ela, era o filho dela. E quando nós temos filhos, nós não vivemos mais para nós vivemos ali pensando no bem-estar dos nossos filhos. E essa mulher aqui recebeu do Senhor a vida novamente, a vida, e a vida que veio através da confiança. Ela fez conforme Elias disse. Assim Elias e a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. A fidelidade do nosso Deus. Todas as promessas, o que se nós vamos ler a Bíblia lá de Gênesis a Apocalipse, todas as promessas do Senhor, elas vão sendo cumpridas. Tudo aquele que ele ministrou lá, desde o início, independente do pecado de Adão e Eva, foram acontecendo. As promessas que ele fez ali para Abraão e toda a geração que vinha após Abraão ali para Isaac e depois Jacó, se cumpriram e estão se cumprindo ainda nos dias de hoje. E finalizarão lá no último dia. E nós saberemos que cada vírgula, cada ponto, cada situação que ocorreram durante essa jornada de terra
foram cumpridas pelo nosso Deus. E da mesma forma, Ele declara hoje sobre mim e sobre você, todas as promessas que Ele tem ao nosso respeito irão se cumprir. Creia, creia, creia em todas as promessas. 17. Algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente, foi piorando e por fim morreu. Disse ela a Elias: Homem de Deus, o que você me fez? Veio para lembrar-me de meus pecados e matar meu filho. A culpa, aqueles pecados lá de trás. Às vezes, quando nós vamos conversar com um filho, né? E o filho começa lá chamar a nossa atenção sobre situações lá de trás que já passaram e que quando nós vamos a Cristo, o Senhor nos diz: olha, teus pecados estão no mar do esquecimento. Mas as setas do inimigo estão aqui sempre apontando para a nossa mente, querendo destruir aquilo que o próprio Deus construiu e está construindo todos os dias em nós, que é os teus pecados, os meus pecados estão lá no mar do esquecimento. As misericórdias são renovadas todos os dias e o nosso esforço de estar todos os dias na presença deste Deus, o Senhor está ali sondando os nossos corações, Ele está entendendo cada pingo de suor aqui da nossa face, cada movimento nosso. Este Deus sabe quem nós somos, este Deus deixou as nossas falhas lá para trás, mas a culpa, ela está sempre aqui. Está sempre aqui com uma seta, principalmente aquelas mães que criaram seus filhos sozinhas, né? Sem o pai ali presente. A seta está sempre aqui. Nossa, eu poderia ter feito melhor. Nossa, eu poderia ter feito de outra forma. Nossa, né? Por que isso aconteceu? Mas se o Senhor perdoou os nossos pecados, quem são as outras pessoas para nos acusarem? Se nós nos arrependemos realmente, né, perante os homens também, porque quando nós nos reconciliamos, nós nos arrependemos. Na minha conversão, no início da minha conversão, eu pedi perdão para pessoas que, sinceramente, não mereciam que eu declarasse perdão. Mas o próprio Deus colocou no meu coração: não, você tem que mostrar aquilo que eu fiz com você e aquilo que você pode fazer, que eu posso fazer também com essa pessoa que te causou mal. Então derrama sobre essa pessoa do meu amor, assim como eu derramei sobre você do meu amor, Andréia. E eu fiz, e eu obedeci. E se o Senhor continuar me falando hoje, eu vou continuar obedecendo. Se todos os dias da minha vida eu precisar pedir perdão, eu vou pedir perdão todos os dias da minha vida, seja para quem for. Aquilo que o Senhor me disser, eu vou fazer. Eu não quero mais que um orgulho esteja acima de qualquer coisa. Não quero orgulho. Se eu tiver que andar no chão, eu vou andar no chão. É este Deus que precisa reinar em mim. E se é assim que as outras pessoas precisam ver o que Ele fez por mim, o que Ele pode fazer por elas, tá show de bola. E eu preciso seguir em frente. Mas eu sei que este Deus, Ele tem muito mais para mim. Eu sei que esse Deus vai realizar todos os sonhos que Ele já sonhou a meu respeito. E a minha obediência e a minha santidade ao andar com Ele vão dar ferramentas para esse Deus cada vez mais cumprir as suas promessas em mim. Porque lá Ele fala sempre, Ele falou ali para Davi, né? A partir do momento que Ele disse para Davi: olha, você não vai construir o templo porque você lutou muitas guerras, você tem muitos sangues nas mãos, mas eu vou passar isso para a tua descendência, um filho teu vai construir o meu templo. E Davi ficou super lisonjeado ali, mas o Senhor disse: porém, né, se andarem em obediência, terão por toda a vida alguém no trono, né? Alguém da sua descendência no trono, se andarem em obediência. Andar ali quando Moisés estava lá no deserto, da mesma forma, quando Moisés foi ali em Deuteronômio, que foram as últimas palavras de Moisés, que ele fez um recap ali, uma recapitulação de tudo que eles passaram, dos 40 anos que eles passaram no deserto, o Moisés fala: se vocês andarem em fidelidade a este Deus, vocês vão ter isso.
Se vocês falharem, né, desviarem o olhar deste Deus, vocês vão ter isto. Da mesma forma, isso se aplica hoje para nós. E essa canção aqui do Nani Azevedo, e ele fala, eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. E aí sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim e dita a você. E aí, continuando aqui, então a viúva aqui de Sarepta estava com aquela culpa, né? E ela achou que a morte do filho dela era em função dos pecados dela. Mas olha só o que o Senhor fez. Elias, porém, respondeu. Elias nem continuou ali falando com ela, né? Somente respondeu, dê-me seu filho. Tomou o corpo do menino dos braços dela, e hoje nós podemos fazer a mesma coisa com o nosso Deus. O Senhor, Ele vai falar para nós, me dá o teu problema, entrega aqui no meu altar o teu problema. Qual é o teu problema? É uma esposa, é um esposo briguento, é um homem violento, é um homem alcoólatra, é um viciado em pornografia, é um viciado em drogas. Qual é o teu problema? É financeiro? Qual é o teu problema? É um filho rebelde? É uma filha rebelde? É um filho desamoroso? É uma filha desamorosa? Qual é o teu problema? Entrega aqui para mim. Ali Elias era a própria representação de Deus, era através dele que o Senhor ali fazia as maravilhas, estava fazendo as maravilhas. Então ele disse aqui, ó, dê-me seu filho. E ele tomou o corpo do menino dos braços dela, carregou-o para o andar de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. E então Elias clamou ao Senhor, ó Senhor meu Deus, por que trouxeste desgraça a essa viúva que me recebeu em seu lar e fizeste o filho dela morrer? Em seguida Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor. Então, da mesma forma, Eliseu fez lá com o menino da viúva, da sunamita. E isso serve de exemplo para nós. Tudo aquilo que nós vamos tomando como ações que glorificam o nome do Senhor, essas ações elas vão sendo propagadas. Essas ações elas não paralisam em nós. Essas ações elas vão por gerações. Elas vão para o nosso trabalho, elas vão para o meio onde nós vivemos, os nossos vizinhos. Essas ações e reações que nós temos, que estão de acordo com a palavra de Deus, elas vão refletir a face de Deus aonde nós vamos. Elas vão refletir o reino de Deus aonde os nossos pés vão. E aí, em seguida, Elias se deitou sobre o menino, essa parte eu já fui, e o Senhor ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. Hoje todos nós temos livre acesso ao nosso Deus a partir de Jesus Cristo, a partir da cruz. Hoje eu posso clamar a Ele em nome de Jesus e o nosso intercessor, que é Jesus Cristo, está lá olhando por mim e por você. Então nós temos acesso a esse Deus, mas o pecado nos afasta desse acesso. O pecado nos tira da área VIP, né? E nos traz lá para o fundo, porque nós vamos nos distanciando do nosso Deus. Então, quando nós começamos a andar em santidade, nós vamos de novo, nós vamos nos aproximando e cada vez mais a partir do momento que nós já começamos a andar em santidade, em arrependimento, nós estamos com livre acesso ao nosso Deus. Porque o nosso coração já está voltado para Ele e os nossos olhos já estão voltados para Ele. Então, cada vez mais nós vamos ter uma porção maior de quem Ele é. E aí o 22, o Senhor ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. Elias o levou para baixo e o entregou à mãe. Veja, seu filho está vivo, disse ele. Então a mulher disse a Elias, agora, imagina, ele passou ali quanto tempo, anos ali, 3 anos, 2 anos morando com essa mulher, com essa viúva. Então agora ela vai dizer, tenho certeza de que você é um homem de Deus e de que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. Então ela teve ali o milagre do azeite e da farinha,
que fez com que ela não morresse, nem ela, nem a família dela. Ela teve um milagre ali, e ela ainda não estava com os olhos em Deus, ela ainda não acreditava que aquele homem que estava ali na casa dela era um profeta, era um homem de Deus. Ela ainda não acreditava que a mão de Deus havia chegado até a casa dela. E tantas vezes nós estamos na mesma situação. O Senhor nos faz milagres, milagres de provisão, milagres de restauração, e nós continuamos incrédulos. Nós continuamos não acreditando na soberania, no poder deste Deus e na presença dele, ali bem pertinho de nós, junto conosco e no nosso interior. Então a meditação de hoje e o Senhor ainda faz, a morte desse filho possivelmente foi, e o Senhor que sonda os corações viu que essa mulher não estava acreditando ali que o próprio Deus estava ali suprindo as necessidades dela. Podia ter achado que ele era mágico, que ele era, enfim, mas o Senhor quis mostrar para essa mulher, e hoje Ele quer mostrar para nós que Ele é um Deus fiel e que Ele honra. As nossas dores, muitas vezes, elas vêm para nos sacudir e nos dizer: olha, Andréia, presta atenção, mulher, presta atenção, eu estou contigo. E eu vou contigo, seja fiel a mim, ande em santidade a mim e aguarde que tudo aquilo que eu te prometi, eu irei cumprir, porque eu não sou homem para voltar atrás, eu irei cumprir. Eu finalizo hoje, e eu vou finalizar com uma oração. O nosso Deus é fiel, Ele vai cumprir as promessas que Ele tem na minha vida e que Ele tem na sua, mas nós precisamos crer. Senhor, eu te agradeço por essa palavra, Senhor, eu te agradeço pela tua fidelidade, meu Deus. Eu te agradeço porque tu és um Deus maravilhoso. Te agradeço, Senhor, porque tu não nos deixa desamparados, ó Senhor, porque tu nos cuida, Senhor, porque tu nos ajuda, porque somos fracos, somos pecadores. Assim como Elias, na tua palavra, é chamado como um homem que também tem as mesmas dores, as mesmas emoções que nós, Senhor. Mas este homem fez tantas maravilhas, Senhor, e tu usaste ele de forma tremenda, Senhor. Nós te pedimos nesse dia, Senhor, nos ajuda a sermos usados por ti de forma tremenda também. Nos ajuda, Senhor, a olharmos para ti com olhos de fé. Nos ajuda, Senhor, a avançarmos diante de situações que podem dizer ao nosso coração e à nossa mente: olha, chegou o final da linha, mas tu és aquele que sabe o nosso dia de partida, tu és aquele que já tens tudo programado a nosso respeito, Senhor. Ó Deus, que nós possamos andar em santidade, em obediência a Ti, Senhor, para que nós possamos ver a Tua glória, Senhor, para que o Teu nome seja ainda mais honrado através das nossas vidas. Senhor, eu entrego nas Tuas mãos esse dia, Senhor. Aqueles que têm alguma doença, aqueles que estão aguardando promessas na presença do Senhor, assim como eu. Aqueles, ó Deus, que nesse dia estão com problema, Senhor, que não há solução se não for solução divina. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, vem com as tuas mãos sobre nós, ó Deus. Vem com as tuas mãos sobre o teu povo, Senhor. Vem, Senhor, e faz maravilhas, faz milagres, e que nós possamos ver a olhos nus o tamanho do teu milagre, o tamanho, Senhor, da transformação que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Eu te louvo e entrego tudo nas tuas mãos, Senhor. Sê conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.